Glória a Deus. Podem se sentar, por favor. Nós vamos refletir na palavra de Deus agora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Que está escrito assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo, ou não reconhecem que Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade, te agradecer por esta manhã. Eu peço em nome de Jesus para que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a melhorar aquilo que necessitamos. E que o Senhor possa encontrar aqui corações abertos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O tema desse mês, irmãos, é examinem-se a si mesmo. E como nós já aprendemos muitas coisas, eu gostaria de dizer para vocês que o sermão desta manhã vai girar em torno de perguntas. Porque se você fizer um exame, se você for a algum lugar para ser examinado, muito provavelmente você vai receber perguntas. E a Bíblia diz que a gente deve examinar nós mesmos. Nós já ouvimos muitas pessoas dizendo esse mês que a gente não deve examinar o outro, porque é muito fácil a gente julgar a outra pessoa e esquecer de julgar nós mesmos. Então, nós devemos examinar a nós mesmos. Então, essa manhã, o exercício, mais uma vez, vai ser: não pense em ninguém a não ser você mesmo. Porque às vezes a gente solta algo polêmico aqui e a gente já pensa assim: eu acho que aquela pessoa ali precisava ouvir isso. Não, essa manhã você precisa entender que você e eu precisamos ouvir isso. Amém? Então, eu quero começar a dizer para vocês que o questionamento, as perguntas, têm um poder muito forte sobre as nossas vidas. As perguntas e os questionamentos é o que move o mundo. Eu estava vendo essa semana como começou algumas empresas, e muitas delas começaram através de questionamentos, de necessidades que apareceram, e aí algumas pessoas tiveram aquela brilhante ideia após fazer questionamentos. Vou dar um exemplo de uma empresa que todo mundo usa. Todo mundo aqui usa Uber. Todo mundo aqui já pediu Uber alguma vez na vida. E eu estava vendo como que a Uber começou a ser essa grande empresa. Se eu não me engano, eram 2 rapazes que estavam tentando pedir um táxi. Só que eles viam muitos táxis passando, eles não conseguiam chamar de primeira um táxi. E eles começaram a se questionar. Olha que importante, eles começaram a se questionar e perguntar assim: passa tanto táxi aqui, a gente não consegue pegar um. E se a gente pegar, ainda vai ser muito caro, porque o valor do táxi é caro. Mas você já percebeu o tanto de motorista comum que passa na avenida e às vezes até o banco do passageiro está vazio, o banco de trás está vazio e só tem um motorista no carro? Eles começaram a se questionar. E eles pensaram: e se? Aí outro questionamento: e se a gente viesse com uma ideia nova de alugar a parte do passageiro ou a parte de trás para que outras pessoas pudessem usufruir dos carros comuns como eles também? E aí a gente usa hoje em dia a Uber, que é essa grande empresa que, gente, atende muito bem a gente. Amém? A gente pode até reclamar do preço ultimamente, mas atende muito bem a gente, porque melhorou muito a nossa vida. Muitas vezes, quando estamos atrasados e aquele ônibus demora muito, muitas vezes acontece comigo, o que a gente faz? Conecta no Uber aí que eu vou pedir o Uber. E foi através de um questionamento que essa grande empresa atingiu o mundo inteiro, e principalmente os brasileiros, porque eu acho que a gente é o povo que mais usa o Uber, né? Então, o questionamento e as perguntas têm o poder de atrair mudanças. Olha que interessante. Se você quer mudanças na sua vida, você tem que se questionar.
Você tem que se perguntar, você tem que ir atrás de respostas para as perguntas que surgem na sua mente. Porque perguntas movem o mundo. As perguntas nos acelera, nos instiga e nos faz querer resolver mistérios e problemas. Então, se você quer mudanças, a orientação que eu te dou hoje como pregador é: comece a se questionar mais. Será que você não está se questionando pouco? Comece a se questionar mais. E aí nós vamos caminhando aqui, e uma das coisas que o questionamento nos traz é a autocrítica. Pessoal, é muito fácil a gente criticar os outros. O louvor não estava muito bom hoje. O pregador não estava muito bom hoje. Não estava muito inspirado. Eu acho que hoje a igreja estava muito vazia. É muito fácil a gente criticar o alheio, o que está ao nosso redor. Mas o que a gente mais deveria fazer é nos autocriticar. Será que eu estou dando exemplo? Será que eu estou sendo o melhor para eu poder falar alguma coisa? Será que eu estou me questionando pouco? Por isso que as mudanças não estão vindo sobre a minha vida? Então a autocrítica faz parte do nosso desenvolvimento. Muitas vezes a gente consegue conquistas boas, a gente consegue sucesso na nossa vida. E a gente fica lembrando de razões do porquê os nossos sucessos vieram. Mas é importante, além disso, é importante a gente também meditarmos a respeito dos nossos fracassos, porque diz muito sobre nós. Os nossos fracassos na vida não devem ser ignorados. Muita gente ignora, muita gente é indiferente. Não, passou, está tudo certo. Não, mas aí vai vir outra situação que talvez exija que você tenha alguma reação. Então você precisa meditar sobre os seus fracassos. O que é que te fez fracassar daquele jeito? Qual era a mentalidade que você tinha quando aquilo aconteceu? O que você pode fazer para quando essa situação surgir de novo, você reagir de forma diferente? São questionamentos que nós precisamos fazer a nós mesmos. E aí, vem alguns exemplos. Por que não consegui comprar aquele carro que eu tanto queria? O que aconteceu comigo naquele ano em que fui tão mal nos meus estudos? Por que eu não consigo me resolver com aquela pessoa? Eu tenho uma situação assim que é problemática e até hoje eu não consegui me resolver com aquela pessoa. O que será que está acontecendo comigo? Ou então, por que será que não aproveitei aquela grande oportunidade que recebi há 5 anos atrás, se eu tinha condições de abraçá-la? O que eu tinha na cabeça de não abraçar essa oportunidade? São questionamentos que vêm de fracassos e não devem ser ignorados. Nós temos que abraçar essas perguntas. Amém? Todos estão comigo, entendendo? Só que aí o questionamento exige paciência, que é o que a maioria de nós não tem. Ontem a gente falou sobre ansiedade, que é o excesso do futuro, né, Aline? Ontem nós falamos sobre ansiedade, e a ansiedade, às vezes, nos atrapalha demais. Eu diria até que sempre. Porque o questionamento nos exige tempo para encontrar uma resposta. Nem sempre eu vou me questionar e daqui a 2 minutos vou ter uma resposta exata para o que eu preciso. Muitas coisas a gente consegue de imediato, mas tem muitos outros questionamentos que são muito mais profundos, que exigem uma análise muito mais profunda. E aí a ansiedade nos atrapalha, porque a gente já quer resolver agora. E aí a gente começa a tomar decisões assim, igual um maluco, e aí começa a dar tudo errado de novo. Mas é porque você precisa ter paciência para encontrar as respostas certas para os seus questionamentos. O fato é que nós precisamos acolher também os nossos erros, porque eles nos humanizam e nos aproximam da verdade. Você já se deparou com aquela pessoa que ela acha que tudo que ela faz está bom? Ela se acha uma pessoa maravilhosa, mas as pessoas ao redor percebem que não é tão assim, que ela também não é esse alecrim dourado que ela está pensando. Talvez nós sejamos assim. A gente acha que tudo que a gente faz é muito bom. Todo mundo vai amar o que eu faço, todo mundo me ama, todo mundo me aceita, todo mundo gosta de mim, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente tem que olhar com um olhar crítico para nós mesmos. Será mesmo que eu estou sendo tudo isso que eu estou pensando?
E aí a gente tem que ir para a realidade. É importante a gente entender sobre os nossos erros e fracassos, porque eles nos levam para a realidade. Amém? Uma pessoa que não se autocritica vive numa bolha mental isolada do resto do mundo. Ela não evolui como pessoa, ela não se torna um funcionário melhor, ela não se torna um líder melhor, ela não consegue novas oportunidades, porque está sempre fechada às mudanças da vida. Entendam que o que eu estou falando aqui é que esse exame, esse autoexame, ele faz você encontrar respostas para coisas novas na sua vida. E se você se enxerga, lembre-se que é examinar a vós mesmo, examine você a si mesmo. Se você se enxerga uma pessoa estacionada na vida, essa manhã eu quero te instigar a fazer perguntas a você mesmo. Porque essas perguntas vão começar a te trazer respostas que talvez mudem a sua vida. Amém? E aí, esse tipo de gente que não se questiona, geralmente usa essas frases aqui, ó. Deixa assim mesmo, não faz diferença. Quantos já ouviram isso? Quantos já falaram isso? Não precisa responder. Outra frase que essas pessoas acomodadas dizem: ah não, tá bom assim, ninguém vai notar mesmo. Não vale a pena corrigir meu filho, ele é assim mesmo, faz parte da personalidade dele. Ele já nasceu assim, para que eu vou corrigir meu filho? Isso não é problema meu, deixa para lá. E às vezes é problema seu sim. Às vezes seu filho é um atribulado, está perturbando todo mundo, em vez de você, mãe, pai, corrigir seu filho. Deixa lá, é problema dele, ele consegue se virar com isso. Se ninguém reclamou, então tá bom. Já ouvi diversas vezes isso. Eu sou assim mesmo, não adianta me mudar, faz parte do meu jeito. Eu não vou me esforçar por algo que eu nem sei se vai dar certo. Ah, irmãos, essa é a melhor. Irmãos, eu nem ensaiei direito, mas como é para Deus, o importante é que vem do coração. Ele recebe assim mesmo. Amém? Não amém. Porque esse tipo de frase revela um tipo de pessoa que vive na mediocridade. Ela nunca quer melhorar o que ela faz. Ela sempre acha que tá bom do jeito que eu estou fazendo. E não tá bom. Sempre a gente tem uma forma de evoluir o que a gente faz. Você trabalha com o quê? Qual é a sua profissão? Dentro da sua profissão você consegue ser melhor no que você faz. A Bíblia já diz, faça como se fosse para Deus. Aí o irmão tem a mentalidade medíocre. Não, mas se é para Deus é de coração, ele recebe do meu jeito simples mesmo. Irmão, não é assim que funciona. E a gente vai discorrer aqui, e eu gostaria que você não pensasse em ninguém, pense em você. Amém? Davi era um homem que se autocriticava, ele se questionava. Nós vemos alguns salmos que Davi era meio doido, porque ele falava com a alma dele. Ó minha alma, por que está abatida? Por que está se perturbando dentro de mim? Nós devemos fazer isso também, devemos ser como Davi. Ó minha alma, por que você está abatida? Ó minha alma, por que suas emoções estão todas descontroladas? Ó minha alma, por que você está com ciúme descontrolado? Ei, se aquieta, por que você está sentindo inveja do irmão? Ó minha alma, ei, por que você está incomodado com isso, sendo que é uma coisa tão pequena? A nossa alma precisa ser questionada, irmãos. Nós estamos falando muito sobre as nossas emoções no treinamento vocacional. E uma das coisas que o pastor já pincelou várias vezes para a gente é que no novo nascimento, o Espírito nasce de novo. Ele é aceso. A nossa salvação vem no nosso espírito. Mas a alma precisa de uns consertozinhos aí. A nossa alma precisa dar uma melhorada. Precisa reverter algumas chaves. E é esses questionamentos da nossa alma que vai fazer ela se despertar. Amém? E caminhando mais para frente aqui, vou falar aqui sobre alguns questionamentos que nós devemos fazer. E o primeiro questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos é: será que eu estou competindo com alguém? Vamos perguntar todo mundo junto? Será que eu estou competindo com alguém? Mais uma vez mais forte. Será que eu estou competindo com alguém? Por que essa questão é importante? Porque em um culto, Deus olha para a sua igreja, prestem atenção nisso, Deus olha para a sua igreja e Ele vê dois tipos de pessoa. O crente Abel
e o crente Caim. O crente Caim, que é o que eu mais vou falar aqui, é o tipo de pessoa que faz um culto de qualquer jeito para Deus. Ele não se importa com os detalhes, ele não se importa com o seu jeito, ele não se importa de pegar o seu melhor, ele só vem, ele só chega e pronto. É normal para alguém que está há muitos anos chegar de qualquer jeito na igreja e nunca prestar um culto bom para Deus de coração? Eu não acho normal. Se você acha normal, então é você e Deus que tem que se rever aí. Eu não acho normal isso. Então, o tipo de crente Caim é o tipo de crente que apresenta a Deus um culto de qualquer jeito. Se ninguém reclamou, então tá bom. É geralmente o que ele fala. Caim também representa o tipo de crente que não gosta do sucesso do irmão. O irmão ora alto demais. Já estou incomodado. Por quê? Porque está revelando algo em você mesmo. O irmão está te expondo de alguma forma. Por isso você está se incomodando. Não, o irmão canta alto demais. Será que não é porque está te expondo alguma coisinha que você gostaria de fazer e você não está conseguindo? E você está incomodado com o irmão que está fazendo o que você deveria fazer? Eu acho que... coisas que incomodam. O tipo de crente Caim é um tipo de pessoa que não gosta de ver a outra pessoa se sobressaindo. Ela não gosta de ver outra pessoa pregando melhor que ela. Ela não gosta de ver um irmão mais arrumado do que ele. Esse tipo de crente não gosta de alguém que se sobressai a ele, porque ele acha que o lugar de destaque é dele, ou deveria ser dele. Esse é o tipo de crente Caim. E uma das coisas que Caim apresentou foi a inveja. A gente acha às vezes que a inveja é simplesmente a gente desejar o que é do outro. Mas eu gostaria de ir mais além. Inveja não é apenas isso. A inveja é um desgosto pela felicidade alheia. Se o irmão tem sucesso, eu não gosto dele. Eu acho ele muito chato, muito metido. Se o irmão é muito espalhafatoso, não está legal, está demais. Acho que ele deveria ser menos intenso. Irmãos, isso está errado. E se você se encontra desse jeito, se eu me encontro desse jeito, Jesus está dizendo, se examine e comece a se corrigir. Você não deve ser um crente Caim. Primeiro, não apresente um culto de qualquer maneira, porque Deus não recebe. Do jeito que eu estou fazendo tá bom. Deus não recebe uma oferta ruim, irmãos. Deus é exigente. Deus é exigente, Ele é perfeito, Ele gosta de algo bem feito, organizado, orquestrado. Deus não gosta de coisas de qualquer maneira. A gente olha para a natureza e vê tudo organizado, mas aí a gente vai apresentar a Deus o nosso culto e tem que ser de qualquer jeito. O apóstolo Paulo já nos ensinou, racionalize o culto de vocês. O culto de vocês tem que ser um culto inteligente. Tem que ser um culto racional, tem que ser um culto pensado. Não é simplesmente você chegar aqui, entrar no mistério e deixa acontecer do jeito que está. Não, é você pensar, o que eu vou fazer para Deus? Foi isso que Abel fez. Ele chegou ali e falou, nossa, o que eu vou apresentar para Deus? Eu preciso apresentar um melhor para Ele. Eu não me conformo de apresentar qualquer coisa para o meu Deus. Caim não teve essa mentalidade. Caim saiu pegando lá o que ele tinha, viu pela frente assim, vou dar isso aqui mesmo. Vou cantar de qualquer jeito, vou pregar de qualquer jeito, eu vou para a igreja de qualquer jeito, nem vou me arrumar direito. E isso representa um tipo de crente que não dá o seu melhor para Deus. E esse tipo de crente é reprovado por Deus, como Caim fez. E Caim teve inveja de Abel, porque Abel foi aprovado por Deus. E, irmãos, esses dois tipos de crente representam a gente. Todos os cultos que a gente se reúne, Deus olha e vê Caim, Abel. Caim, Abel. Esse aqui está como Caim, esse aqui eu vou reprovar. Esse aqui está como Abel, está aprovado. Esse aqui dá o meu melhor. Não, esse menino aqui tem um coração muito bom, mas esse aqui não. Esse aqui está fazendo por vaidade. Ele só quer, ele está incomodado porque o outro está dando o melhor dele. Não, esse aqui não está bom. Vai ter que melhorar. E aí a inveja, irmãos, ela é tão perigosa, porque
A obediência de Abel expôs a mediocridade de Caim. Porque uma pessoa honesta, esforçada e dedicada sempre vai expor a incompetência alheia. E eu não estou falando apenas de culto agora. Abrange isso. Se você é um ótimo funcionário na sua empresa, provavelmente vai ter um monte de gente olhando feio para você. Vai ter um monte de gente pensando assim, quer se promover. E é lógico que eu quero me promover. É lógico que eu quero ser visto. Eu quero ser abençoado, então eu vou fazer tudo bem feito sim. Ah, mas você é o único que não mente aqui dentro? Claro, eu sou honesto. Por que você está incomodado? Está te expondo, né? Você é uma língua mentirosa. Então, a pessoa que ela é sempre certinha, que apresenta um culto bom a Deus, tem uma vida correta, ela sempre vai expor a incompetência da outra pessoa que não é como ela. E aí nós vemos esse outro exemplo de Saul, que foi influenciado pelo mesmo espírito de Caim. Lá em 1 Samuel 18, 6 ao 16, eu vou resumir, porque é um texto grande. Eu vou contextualizar aqui para vocês entenderem. Davi começou a ser querido pelo povo, porque as mulheres de Israel saíram ao encontro do rei Saul, fazendo festa e cantando uma música muito legal, gente. Olha só o que elas cantavam. Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. E até uma rima, né? Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. E as mulheres começaram a fazer festa, enaltecendo Davi. Saul olhou para aquilo e já começou a sentir inveja de Davi. Saul começou a olhar diferente para Davi. E aí nós vemos alguns detalhes, como por exemplo no versículo 8. Saul se indignou ao extremo. A Bíblia deixa uns detalhes muito importantes para a gente notar. Lá está escrito que Saul se indignou ao extremo e ficava murmurando. Ah, só falta o reino para ele. Ele ficava falando isso. Ah, ele já conseguiu o povo, agora só falta o reino para ele. No versículo 9, daquele dia em diante, a Bíblia diz que Saul não via mais Davi com bons olhos. Caim e Abel, em outro formato aqui. No versículo 10, Saul tentava matar Davi por causa da sua grande inveja. A Bíblia diz que, por causa dessa inveja, olha como a inveja atrai espíritos malignos, irmãos. A Bíblia diz que, por causa dessa grande inveja, veio um espírito maligno que atormentava Saul. Davi era chamado para tocar a sua harpa, e quando ele começava a tocar, aquele espírito maligno saía. Só que Saul, com raiva de Davi, tentou 3 vezes jogar uma lança para encravar ele na parede. Tamanha era a inveja de Saul, que ele estava tentando matar Davi, que estava sendo bem sucedido e aprovado no lugar dele. Só que a Bíblia diz que Davi se esquivou das 3 vezes que Saul tentou matar, e dali em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No versículo 14 ao 15, a Bíblia deixa claro que Davi tinha sucesso em todos os seus empreendimentos, e todo Israel e Judá amavam Davi. A inveja é um espírito maligno, tão maligno ao ponto de desejar a morte daquele que é invejado. Vocês estão entendendo que inveja não é simplesmente você querer o que é do outro. Ah, minha amiga comprou um carro novo, comprou aquele carro lindo, que era o meu sonho. Eu quero esse carro para mim também. Não, não é só isso. Inveja não é só isso. Porque se você querer de forma saudável, não é inveja. Inveja é você querer que ela se dê mal só porque ela conquistou no seu lugar. Você está entendendo? E era isso que Caim fez, e era isso que Saul fez com Davi também. E aí nós vamos para o segundo questionamento que você tem que se examinar. Será que eu estou dando o meu melhor para Deus? Porque o culto de Caim revelava qual era o tipo de pessoa que Caim era. O culto que ele entregou a Deus revelava o tipo de pessoa que ele era, simplesmente. Quem faz as coisas de qualquer jeito, leva a vida de qualquer jeito. Será que eu não sou assim? Será que eu não levo a minha vida de qualquer jeito? Não ligo para dar o meu melhor? Porque Deus deseja o nosso melhor. E esse conceito no meio cristão, irmãos, me incomoda muito. Me incomoda muito.
Ah, eu não preciso estudar canto para cantar. Ah, eu não preciso estudar um instrumento para tocar. Eu posso fazer de qualquer jeito que Deus recebe. Irmãos, isso não está certo. Eu não preciso estudar teologia para pregar. Eu não preciso ler a Bíblia para pregar. Está errado. Deus quer o nosso melhor e todos nós temos capacidade para fazer o nosso melhor. Talvez até hoje você tenha ouvido palavras negativas e é por isso que talvez você não consegue extrair o máximo da sua capacidade, mas Deus está te dizendo nessa noite, nessa manhã, através de mim, você tem capacidade de fazer muito mais do que você fez até hoje. Ah, eu não consigo estudar, minha mente não se abre para isso. Irmãos, Deus dá inteligência para a gente também. Deus faz milagres, pede para Ele: Senhor, eu quero muito entender a Bíblia, eu não consigo, mas eu quero muito. Ora até isso ser quebrado dentro de você e você ser uma pessoa que maneja bem a Bíblia. Glória a Deus por isso. E aí lá em Hebreus 11, 14, fala sobre o culto de Abel. Pela fé, Abel apresentou um sacrifício mais excelente que Caim, tendo a aprovação de Deus. Vocês estão entendendo que Deus não exige perfeição de nós? Há uma diferença entre excelência e perfeição. Perfeito só Deus é, irmãos. A gente não consegue ser perfeito, nem o nosso culto é perfeito. Mas Ele espera que a gente entregue para Ele um culto excelente. E foi o que Abel fez, ele entregou um culto excelente para Deus. Ele foi ao máximo dele: Senhor, esse é o meu tudo. É tudo que eu tenho, é o meu melhor. É teu, Senhor. Então, quando acabou o culto ali, Deus olhou para o trabalho de Abel e disse: é excelente. Deus olhou para o culto de Caim e disse: é horrível, não gostei, não quero. E, indo mais para frente aqui dentro desse questionamento, você precisa entender se também o ambiente em que você está inserido não está te influenciando a ser jogado para baixo. Porque o ambiente muda muita coisa, irmãos. Primeiro, com quem você tem andado? Com pessoas que te puxam para baixo, elas já estão lá embaixo e aí te puxam para baixo, ou com pessoas que te incentivam. Aí eu quero fazer um questionamento aqui para os pais. O quanto vocês têm incentivado os seus filhos? O quanto vocês têm incentivado os seus filhos para serem melhores? Filho, você consegue. Quantas vezes você já disse isso para o seu filho? Filho, você consegue, filho, vai lá. Ai, mãe, mas eu estou com medo, eu estou inseguro, porque é normal, criança é insegura, não tem idade suficiente, experiência suficiente, mas os pais têm, e eles têm que olhar para os filhos e falar: vai lá, filho, vai lá, você consegue. Ah, mãe, mas eu sou tão mal nisso. Não, mas você consegue, vamos superar isso, vai dar certo. Para com isso, sem palavras negativas aqui. Às vezes tem que dar um ponto final no filho também, porque ele fica cheio de drama, né? Você consegue, filho. E aí o outro questionamento sobre o ambiente que você tem vivido. Com quem você tem conversado? Quais são os tipos de conversa que você tem? Conversas improdutivas geram pessoas improdutivas. Então se você tem muitas conversas, mas não te colocam para cima, é sempre aquelas conversas mais ou menos, fofoquinha, e conversa do dia a dia, coisas que não agregam em nada. Ô irmãos, você está sendo uma pessoa improdutiva. Você está vivendo no meio de pessoas improdutivas, gerando pessoas improdutivas. Então você precisa mudar essa realidade. Lógico que às vezes você não consegue mudar de vez, mas começa aos poucos, começa a cortar uma coisa ali, outra coisa aqui, e você vai começar a ver uma diferença na sua vida. O que você tem feito para melhorar as suas habilidades? Se eu sou um instrumentista, eu tenho treinado o suficiente para melhorar o que eu já faço? Se eu sou um pregador, eu tenho estudado mais, porque a Bíblia, irmãos, não é apenas o Salmo 23 e o Salmo 91 e João 3,16, não. A Bíblia tem muita coisa. E até teólogos muito estudados, eles continuam estudando e continuam se aprofundando, porque tem muito mais para explorar na palavra de Deus do que simplesmente versos decorados. Amém? O outro questionamento que devemos fazer: eu estou tentando agradar a Deus ou a mim mesmo? Porque a Bíblia diz lá em 1 Samuel 16 que o Senhor não vê como o homem vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, Deus enxerga as intenções do coração, não apenas as ações, mas as intenções do coração.
O cristão maduro sabe, ele sabe, é algo automático para um cristão que já amadureceu, que a glória é para Deus. Amém? Então, se você ainda se sente tentado a receber a glória para você, você precisa se aprofundar mais nesse relacionamento com Deus e entender que Ele merece. Você vai receber os elogios e Senhor é teu. Se não fosse o Senhor, eu não faria nada. Se não fosse o Senhor, eu não seria ninguém. Então a glória é para Ele. E aí entra na vaidade. E como que ela se manifesta? A vaidade se manifesta no desejo exagerado de atenção e preocupação excessiva com a própria aparência ou status. A vaidade também se manifesta na busca por aprovação e idolatria de outras pessoas. Todo o seu movimento excelente não gira em torno de engrandecer a Deus. A pessoa vaidosa, ela faz tudo excelente. Ela é diferente de Caim, tá? Ela faz tudo excelente, mas ela quer o reconhecimento para ela mesma. Então, se nós somos esse tipo de pessoa, nós precisamos entender e amadurecer essa ideia. Os elogios não são para a gente, é para Deus. Ele que dá o fôlego de vida, é Ele que nos capacita para fazer o que nós fazemos. E aí, há alguns termômetros, eu já estou finalizando aqui, um termômetro para você medir isso em você mesmo. O primeiro termômetro, faça essa pergunta para você mesmo. Como eu me sinto quando eu vejo alguém sendo elogiado no meu lugar? O segundo termômetro, como eu me sinto quando eu me esforço muito e ninguém reconhece o que eu fiz? Parece que eu fui invisível, ninguém viu, ninguém fala nada. Terceiro termômetro, para você medir isso. Exatamente de quem você espera esse reconhecimento? É importante isso. Porque às vezes a gente está focado no reconhecimento geral, mas a gente foca em alguns. Eu queria que essa pessoa me aprovasse. Eu queria que aquela pessoa ali, que tem influência ali, ela me aprovasse. E Deus não quer isso de nós. Uma pessoa que pensa assim não tem um pensamento puro quando ela faz as coisas. O quarto termômetro para nós medirmos, depois de uma boa apresentação, ou de uma boa atividade, na igreja ou fora da igreja, o que eu espero que as pessoas me falem? Você foi muito bom, você foi excelente, você foi demais, e te coloque lá em cima. Isso demonstra um pouco de vaidade, irmãos. A quarta pergunta para eu finalizar aqui: por que eu tenho tanto tempo de crente e não vejo mudanças na minha vida? De todas, eu acho que essa aqui mais me pega. Porque a gente vive uma vida inteira na igreja e não muda nada. A pessoa continua com depressão, a pessoa continua com dores, a pessoa continua com a alma ferida, a pessoa continua depois de anos sem saber pregar, sem saber falar, sem saber evangelizar. O que está acontecendo? Eu quero dizer para vocês que Jesus prometeu vida em abundância. Jesus prometeu vida em abundância. E essa vida em abundância está disponível para todos nós usufruirmos dessa vida em abundância. E aí o que é uma vida abundante? Irmãos, tem muitas coisas. Em Tiago 1,25 está escrito: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas ouvinte, que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o segredo, irmãos. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não muda? Porque a gente simplesmente ouve. Eu estou falando aqui já há uns 30 minutos. Será que vocês estão só ouvindo o que eu estou falando e não estão pegando para praticar? Se você sair daqui e simplesmente ouvir, sua vida não vai mudar nada. Seus questionamentos que você fez para você mesmo essa manhã não vai mudar nada na sua vida. Você não vai encontrar respostas. O que muda é você praticar o que é ensinado. E, irmãos, se incomodem com isso. Se incomodem. Eu tenho 15 anos de crente, isso é a mesma coisa, desde quando eu me converti. Está errado. Se incomode, algo tem que mudar. Senhor, eu quero algo novo. Eu quero começar a orar, as pessoas serem curadas. Eu quero me encher do teu espírito. Até hoje eu não falo em línguas. Que isso, irmãos?
Vamos quebrar essas barreiras. Examine o seu coração nesta manhã. Será que você não está entregando um culto como Caim entregou? E aí é por isso que nada muda na sua vida? Então, esses são os questionamentos que você tem que fazer. E vou além. O que eu pratico o que é ensinado? Desculpa. Eu pratico o que é ensinado? É uma pergunta que você tem que fazer. Eu realmente tenho me esforçado para viver uma vida intensa com Deus? Ou eu sou um crente mais ou menos? Irmãos, o que você e eu conquistamos na nossa vida são resultados daquilo que nós entregamos. Se entregamos pouco, vamos receber pouco. Se entregamos muito, vamos receber. Esse é o segredo. A minha vida não muda. Analisa. Examina o seu coração. Será que você não está entregando pouco? Você ainda é um crente mais ou menos. Tudo é mais ou menos. Minha vida é mais ou menos. Meu culto é mais ou menos. Eu não gosto muito desse negócio de ser intenso para Deus. Eu acho que eu tenho que viver minha vida aqui. Amém, é uma escolha sua. Mas você vai viver o resto da sua vida sendo crente mais ou menos. Não vai ter essa abundância de vida que Jesus prometeu. Jesus prometeu cura para a sua igreja. E aqueles que buscam essa cura, eles vivem essa cura. Porque eles se entregam para receber essa cura. Jesus ensinou também que nós iríamos sair pelo mundo anunciando as boas novas. Seja como for, pregando, cantando, dançando, dizendo palavras boas para as pessoas. E se você quer viver essa abundância de vida, você precisa se entregar mais. Mas aí eu gostaria de refletir com você também que faça esses questionamentos com a direção do Espírito Santo. Esses questionamentos são muito bons, irmãos. Traz mudança para a nossa vida. Mas nem sempre a gente vai encontrar respostas em nós mesmos. Mas o Espírito Santo tem resposta para tudo. Para tudo que você precisa. E se você ficar se questionando muito, com um olhar carnal, isso vai gerar culpa em você. Você vai se sentir cheio de mágoa de si mesmo, por não ter sido alguém melhor. Essa não é a intenção do tema desse mês, e não é a intenção do coração de Deus para vocês e para mim. A intenção do coração de Deus é que nós sejamos moldados à vontade dEle. Então, Senhor, eu tenho sido crente muito mais ou menos. Espírito Santo, o que eu faço para mudar isso? A palavra diz que o Espírito Santo é quem nos leva a toda a verdade. Ele é um ótimo professor. Ele vai pegar na sua mão e vai começar a te guiar passo a passo para você ser alguém melhor do que você é até hoje. Amém? Precisamos sempre nos examinar para ver se estamos na fé. Lembrando que o guia é o Espírito Santo. A palavra diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Então isso vai refletir no seu dia a dia. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, todos ao seu redor vão perceber. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, sua vida vai fazer sentido. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não vai ser mais essa pessoa reclusa, que não gera frutos. Porque o Espírito Santo, se está no seu coração e você é guiado por Ele, tudo que você fizer será bem-sucedido. Quantos querem ser bem-sucedidos aqui? Eu quero ser bem-sucedido, irmãos. Eu quero ser um bom líder. Quando chegar a minha hora, eu quero ser um bom pai. Quando chegar a minha hora, eu quero ser um bom marido. Quando chegar a minha hora, eu quero ser um bom chefe de família. Eu quero que minha família toda esteja envolvida nas melhores coisas da vida. Eu quero que as pessoas me vejam como um filho de Deus, como um servo de Deus. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém decente para o mundo, como alguém que dá bom testemunho. E isso tem que permear a nossa mente, o nosso coração, porque só o Espírito Santo consegue fazer isso conosco. Nós conseguimos sim viver uma vida muito boa financeiramente, sem a ajuda de Deus, por causa dos nossos esforços. Tanto é que tem muitos ateus que são muito mais ricos e mais poderosos do que os crentes, porque eles seguem muitos princípios que muitos crentes não seguem. Mas nós temos a chave.
se você for um praticante da palavra de Deus, você vai ser bem-sucedido em tudo o que você fizer. Eu não desejo uma vida mais ou menos de crente para mim. Eu desejo uma vida abundante. O que Deus tem para mim, dentro do meu ministério, do meu chamado? Eu quero o máximo que eu consiga usufruir disso. Se é para eu alcançar um máximo de pessoas, eu vou alcançar um máximo de pessoas. Eu não quero limitações, Senhor. Eu quero que o seu nome seja exaltado através da minha vida. E é isso que nós devemos desejar, irmãos. Deseje muito e vai atrás de muito. Quanto mais você busca, quanto mais você se entrega, quanto mais você se derrama aos pés do Senhor, mais você recebe. Então, não se limite, porque Deus não é limitado. Deus é supremo, é grandioso, é eterno, é poderoso, é soberano, e Ele tem uma vida abundante para derramar sobre a sua vida. Amém? Então saia nesse culto da manhã refletindo sobre isso. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Você só precisa fazer os questionamentos certos e encontrar as respostas corretas em Deus. O Espírito Santo é seu guia. Amém? Vamos orar então? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, meu Deus. E, além disso, eu quero pedir para que o Senhor nos ajude, Senhor, a não fazer esse autoexame na nossa própria carne. Porque não queremos nos sentir culpados, Senhor. Nós não queremos viver uma vida de culpa. Nós não queremos viver uma vida, Senhor, para baixo, uma vida carregando um fardo pesado de fracassos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas nós queremos, Senhor, usufruir daquilo que o Senhor prometeu para nós. Vida abundante. E esses questionamentos, Senhor, essas perguntas que fizemos a nós mesmos nessa manhã, reflete o tanto que nós queremos viver a Tua vontade. Senhor, nos perdoa se nós não temos nos entregado completamente a Ti. A partir de hoje, Senhor, nós fazemos um compromisso contigo, Senhor, de que a nossa entrega será uma entrega total. E se nós encontrarmos dificuldade, Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito vai nos ajudar a sermos mais intensos na Tua presença. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Todos os conceitos errados que o mundo colocou no nosso coração, essa cultura mundana que muitas vezes nós carregamos sobre nós, Senhor, nós queremos mudar isso, Senhor. Virar a chave na nossa mente e termos ela renovada pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, irmãos. Deus tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas. Que nós possamos viver isso daqui em diante, se nós precisamos, amém? Glória a Deus.